Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, 21ª rodada do Brasileirão 2020 chegou ao seu final. Como virou tradição aqui no canal Resenha com Magalhães, a gente vem fazer o resumo da rodada. Resumo que tem agora o Atlético Mineiro como líder do campeonato. Então eu peço a vocês, meus amigos torcedores brasileiros e torcedores de outros países que acompanham aqui o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, está aqui embaixo na descrição. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode se tornar membro do canal aqui embaixo de azul. Então, rapidamente, com brevidade, vamos para a vinheta para começar o resumo da 21ª rodada. Então, roda a vinheta! Voltando e já para fazer o resumo. Bom, 8 jogos no sábado e 2 na segunda-feira, porque é domingo, como todos sabemos, né? Tivemos aí as eleições municipais. Primeiro turno para muitas regiões e outras já foram definidas. Então, no sábado começamos com o Sport Recife 0, Vasco da Gama 2. Aquele típico jogo que pouco importa se vai ser bem ou mal jogado, se vai ter jogada prática, se não vai ter. Esse é o típico jogo que o que vale é apenas os 3 pontos, não interessa como. Não interessa como. Já comecei a falar de Sport e Vasco, mas antes de continuar, tivemos muitas polêmicas do VAR. Porém, isso é muito normal, até porque com VAR, sem VAR, não muda absolutamente porra nenhuma, porque não tem critério de nada. O mesmo lances com as mesmas características. Um árbitro diz uma coisa, o outro diz outra. O árbitro de vídeo diz uma coisa, o outro árbitro de vídeo diz outra. Ou seja, não tem critério para nada. Para pênalti não tem critério, para bola na mão não tem critério, é uma esculhambação. Até para o impedimento não tem critério. Então, é uma bagunça. Eu não vou falar dos problemas de árbitro de vídeo, porque do VAR, porque senão eu vou ter que falar de um monte de time aqui. Na segunda-feira, o jogo do Botafogo, que o Botafogo perdeu o Atlético Paranaense, teve 2 lances e pênalti. Um juiz não deu, o outro ele deu. E além de outros lances aí que é muito complicado de você falar, porque vai gerar uma polêmica enorme e tá todo mundo certo e tá todo mundo errado. Tá todo mundo certo. Quem tá reclamando tá certo, quem tá reclamando a favor tá certo, quem tá reclamando contra tá certo. Por quê? Porque não tem critério de porra nenhuma. Então, amigo, desculpa, mas eu não vou falar desses critérios de arbitragem. Tá roubando para A, tá roubando para B. Bicho, o árbitro de vídeo e o árbitro brasileiro é ruim. Ponto. Então, vamos lá. Então, esse Sport Recife Vasco da Gama, pouco importa se jogava bem, se jogava mal. O que importava eram os 3 pontos. E o artilheiro do Vasco, Cano, voltou a marcar depois de um longo e tenebroso inverno, voltou a marcar. Com isso o Vasco volta a vencer e mantém a esperança de briga para permanecer na Série A, porque este é o campeonato. O brasileiro, em geral, o torcedor brasileiro em geral, ele adora ser enganado. Adora ser enganado. Ele gosta. O brasileiro gosta de ser enganado. E antes de todo o campeonato brasileiro, os dirigentes falam uma porrada de coisa. Mas na boa.
Você tem que cair na real. Tem times que você sabe que entra no Campeonato Brasileiro para brigar para permanecer. Tem outros que vão brigar simplesmente para ficar no meio da tabela. Outros vão tentar uma Libertadores. E alguns poucos, uns 4, 5, com muito boa vontade vão brigar pelo título. Agora, o time grande vai brigar, sempre briga pelo título. Porra nenhuma, tem que ser realista. É por isso que depois a torcida se irrita, porque os próprios dirigentes são mentirosos, querem enganar. E boa parte da torcida gosta de ser enganada. O Vasco da Gama é o tipo do time que todo mundo sabia que ia brigar para permanecer na Série A, igual o Sport que está subindo. Então os dois se enfrentaram e o que vale mais é o resultado. Então o melhor resultado foi para o Vasco da Gama, que vai 3 pontos. O Sport tem que tentar ganhar as partidas em casa, porque senão daqui a pouco vai começar a se enrolar também. E a gente dá uma olhadinha aqui rápido, só para mim ver aqui. O Sport Recife ainda está em 10º lugar, com 25 pontos. Ali. Porém, a zona do rebaixamento está ficando mais próxima, né? Está ficando mais próxima. Então tem que o Sport abrir o olho também. Outro jogo, Santos 2, Internacional 0. O Santos aí acho que estava com negócio de Covid, falta de jogadores. O Internacional envolvido também no meio de 3 competições, Copa do Brasil e Libertadores. Tem um jogo complicadíssimo contra o América Mineiro no meio de semana e perdeu em casa a primeira partida. Segunda partida do Abel Braga, 2 derrotas do Abel Braga. Sim. O Santos fez a dele, ganhou em casa. Ganhou em casa 2-0. Internacional, queda livre. O Internacional, mas deu tanto mole, implorou tanto, que chegou um determinado momento que alguém tomou a liderança do Internacional. Essa é a verdade. E 2 jogos do Abel, 2 derrotas. Existem algumas situações que você avança, você cresce. E tem outras situações que você regride. Um outro arquirrival que está passando por um problema também, mais ou menos assim, é o Flamengo. Tinha uma situação confortável com o Jorge Jesus, contratou o Domenech, regrediu. Aí agora contrata o Rogério Ceni para tentar ver se equaciona. Mas já perdeu tempo. Já perdeu tempo. Inclusive, na minha visão, já vou adiantando. Para mim, o Flamengo não ganha nenhum dos 3 campeonatos. Justamente pela regressão que teve nesse período do Domenech. O Flamengo perdeu tempo. Pode virar a situação? Pode. Mas para mim, o Flamengo não ganha a Copa do Brasil, nem a Libertadores e nem o Campeonato Brasileiro. Pode chegar próximo, mas ganhar eu não acredito. É a mesma coisa do Internacional. Só que dessa vez, o Internacional fez muito parecido com o que o Flamengo fez. Sei que a torcida do Inter de repente não vai gostar, mas é verdade. Parte da torcida do Inter reclamava do Kudê. Mas sabe aquele ditado? Cuidado com o que tu reclama. Porque se tá ruim, ainda pode piorar. É o que parece que está acontecendo. Reclamavam do Kudê. Diretoria, isso, aquilo, torcedores, Kudê meteu o pé. E contratou o Abel. Ídolo, tá? Mas o momento do Abel é horroroso. Espero que o Abel consiga reverter. Mas a situação do Inter é bem complicada. E a do Abel já começa bem complicada. Então 2-0 Santos. É um placar que impõe o mandante. 2-0 Santos. E o Santos ali, né? Querendo beliscar a sua vaguinha na Libertadores. Porque o Santos não briga pelo título. E meu amigo torcedor do Inter, o Inter ainda está lá no topo da tabela, está lá em cima, entre os primeiros, legal. Mas eu já estou dizendo de agora, na 21ª rodada. Para mim, o título vai ser disputado por 2 times.
E o Inter não é um desses dois times. Para mim, o título vai ser disputado entre Atlético Mineiro e São Paulo. Com chances muito grandes do São Paulo. Mas quem deveria estar abrindo pontos era o Atlético Mineiro, por só estar no Campeonato Brasileiro. Então, continuando. Goiás 0, Atlético Paranaense 1. Atlético Paranaense tem que fazer um segundo turno esplêndido. E começou, né? As 2 primeiras rodadas do Brasileiro, 2 vitórias, 6 pontos. Não sei nem se isso aconteceu no primeiro turno, mas tá fazendo a sua parte. Esse é outro jogo, Goiás e Atlético Paranaense, que pouco importa se vai jogar bem ou se vai jogar mal. O que importa é os 3 pontos. E os 3 pontos foram do Atlético Paranaense. Com o fechar da rodada, ajudou, mas não tirou o Furacão da zona do rebaixamento. É o que eu falei. A situação não é fácil. O Atlético Paranaense vai ter que fazer muita força. Mas está fazendo a sua parte e ganhou. O Goiás, ele já não é um virtual rebaixado. Para mim, o Goiás já é rebaixado. Vai ter que acontecer um dos maiores milagres do futebol brasileiro se o Goiás não cair. Que eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Para mim, uma vaguinha na Série B já tem dono e é o Goiás. E o Atlético Paranaense está tentando não exercer essa outra vaga. Não quer essa outra vaga. Está tentando passar para alguém, mas por enquanto essa vaga da Série B ainda é do Furacão. Corinthians 1, Atlético Mineiro 2. Bom, o Corinthians não tem muita força para nada. Conseguiu sair na frente, mas tomou a virada. É um time muito limitado, um time, às vezes, sonolento, que vai ficar nesse alto sobe e desce, mas também não sobe muito, é mais desce e meio. É um time que que vai ficar ali pelo meio da tabela, vai passar um sufoco na zona do rebaixamento, mas dificilmente belisca a Libertadores. Isso aí acho que nem passa pela cabeça de ninguém. O Corinthians conseguiu uma vaga na Libertadores. O Corinthians vai ter que se contentar com a vaguinha na Sul-Americana se conseguir. E o Atlético Mineiro, com mais força, se impôs com mais jogador, contratando mais jogador, agora teve vagas, conseguiu virar, ganhou. É mais time. Teve um jogo muito mais complicado com o Corinthians do que teve com o Flamengo, porque o Corinthians é um time que se expõe pouco, então isso dificulta o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro gosta de times que jogam e deixam jogar. Então, Corinthians 1, Atlético Mineiro 2, placar justo. O Atlético assume a liderança, o que não deveria nem ter perdido. Vou falar de novo. O Atlético Mineiro tem a obrigação de ganhar o Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro está, desde o início do Brasileirão, só disputando o Campeonato Brasileiro, porra. Então, tem obrigação. Não pode falar. Falo, tem obrigação. Se não ganhar o Brasileiro, eu não vou falar que vai ser vergonha, mas vai ser decepcionante pelo que gastou e pelo fato de só estar no Campeonato Brasileiro. Mas está fazendo a sua parte. É líder do campeonato. O São Paulo tem muitos jogos a menos. Então, o Atlético tem que começar a rezar para o São Paulo começar a perder. Que vem numa ascensão danada. São Paulo pode terminar o ano muito bem. O que muita gente não acreditava. Fortaleza 2, São Paulo 3. Aí, que eu estou falando do São Paulo. São Paulo teve um jogo muito complicado com Fortaleza. Mais complicado do que teve contra o Flamengo. Porque o estilo de jogo do Fortaleza atrapalha demais o São Paulo. O São Paulo ganhou na qualidade dos seus jogadores e também no momento que vive. O São Paulo vive um momento mágico. Vive aquele momento de sol. Quase tudo está dando certo para o São Paulo. Mesmo tomando sufoco, o goleiro tem que pegar tudo, bola passando rente, a sorte está do lado do São Paulo também. Além de estar jogando bola, a sorte está do lado. Isso faz parte. Eu só lembro que o São Paulo está tomando sufoco de todos os times que joga. Está fazendo gol, tá, mas está tomando sufoco em todos os jogos que joga. Tomou 2 gols do Fortaleza, já tomou gol de outros times. Por quê? Defensivamente, o São Paulo também é muito exposto.
tem que abrir o olho para a casa não cair. Tem um jogo que tem tudo, o São Paulo tem tudo para quando tiver todo mundo com o mesmo número de jogos, o São Paulo ser líder com pelo menos uns 5 pontos na frente do segundo colocado. O São Paulo tem tudo, é favoritaço para se classificar na Copa do Brasil perante o Flamengo. Acho muito difícil o São Paulo perder a classificação para o Flamengo, muito difícil, mas muito difícil, muito difícil, muito difícil. Não pode entrar de sapato alto, mas se jogar o basicão, o São Paulo se classifica. Não estou menosprezando o Flamengo, é que a fase do São Paulo está muito boa, mas tem que abrir o olho com o sistema defensivo, para a casa não cair. Então o São Paulo vive um momento mágico e ganhou mais uma, 3-2, já passou o Flamengo com 3 jogos a menos, por isso que eu estou falando. Favoritíssimo, junto com o Atlético Mineiro, o São Paulo. E o Fortaleza tem que abrir o olho, que cada vez mais ele está chegando na zona da areia movediça, né? Só puxa para baixo. Abre o olho, Fortaleza. Abre o olho, Fortaleza. Grêmio 4, Ceará 2. Grêmio subindo aos pouquinhos, pegando o elevador, vai subindo. Já fez um jogo mais atraente, mais bonito de se ver. Ninguém fala muito do Grêmio. O Grêmio tá ali, quietinho na dele. Vai levando, tá na Copa do Brasil, tá na Libertadores. Tem tudo para passar de fase na Copa do Brasil e nego não tá falando do Grêmio. O Grêmio tá ali, comendo pelas beiradas, ninguém esquenta. Quando chegar no final do ano vai ter que aturar o Renato Gaúcho falando, uai, porra, cheguei longe em 3 competições. E vai ter que aturar o Renato. E tá chegando, tá encostando, tá encostando, tá encostando. Se vai ter tempo do Grêmio chegar lá em cima para brigar pelo título, é outros 500. Mas que o Grêmio vai beliscar o G6, isso é óbvio. Que pode chegar a uma final da Copa do Brasil? Pode. Que a próxima fase é a semifinal. Então, ele pode chegar à final e pode, porque acredito que o Grêmio vai se classificar para a próxima fase. E o Ceará tem uma missão aí complicadíssima contra o Palmeiras, tem que reverter o resultado contra o Palmeiras. Ceará no Campeonato Brasileiro vinha mantendo aí uma regularidade de alguns jogos, coisa e tal, mas acabou jogando fora de casa contra o Grêmio e foi um placar bem normal, não vejo nada de anormal no placar de Grêmio 4, Ceará 2. Não vejo problema nenhum nesse contexto. E os dois times jogarão pela Copa do Brasil. Placar normal. Palmeiras 2, Fluminense 0. Bom, gol saiu no segundo tempo. Palmeiras criou, o Fluminense teve um gol anulado, poderia ter aberto o placar. Não concordo com alguns comentaristas que o Palmeiras está amassando todo mundo, não concordo. Está tendo um outro formato de jogar que está começando a agradar e também vem subindo na tabela, vem criando consistência, vem criando casca, vai dando mais moral para o time e o time tem um elenco muito bom. E se empolgar, se encaixar, vai dar trabalho. Também não sei se vai dar para brigar pelo título. Também não sei se vai dar tempo de brigar pelo título. Que como alguns outros times, também está na Copa do Brasil, tem tudo para passar na Copa do Brasil, tem uma boa vantagem sobre o Ceará. E está na Libertadores também. Está em 3 frentes. Por isso é que eu digo que eu não sei se o Palmeiras vai ter tempo. Porque o Atlético Mineiro só está na Copa Brasileira. E o São Paulo, a princípio, está em 2. Porque eu acho muito difícil o São Paulo não chegar à semifinal da Copa do Brasil. Se o São Paulo perder a vaga para o Flamengo, realmente arrego. Não estou desmerecendo o Flamengo. A torcida do Flamengo vai meter o cacete, mas essa é a verdade. O momento é do São Paulo. O momento do Flamengo é ruim. É ruim. O Flamengo vai ter que jogar o que não jogou até hoje. Além da porrada de desfalque que o Flamengo tem. Então, sinceramente, eu não acredito. Então, o Palmeiras, bem tranquilo. E o Fluminense... Amigo, ninguém pode esperar que o Fluminense fosse brigar pelo título. Aonde o Fluminense está, ele já está alto pra cacete pro que a gente imaginava, até porque a torcida imaginava. Então o Fluminense tem que tentar se manter ali, e o Fluminense vai ter esses altos e baixos até o final do campeonato. Flamengo 1, Atlético Goianiense 1. Segundo jogo do Rogério Ceni, o primeiro perdeu para o São Paulo, numa falha do Hugo. Agora o Flamengo empata com o Atlético Goianiense,
porque o Lincoln perdeu um gol incrível, não tem como não dizer que teve participação do Lincoln nesse empate, que ele perdeu um gol, porra, escancarado. O Flamengo mudou sim o seu formato de jogar, tá jogando diferente do que jogava com o Domenech, mas os problemas do Flamengo são muitos. O Atlético Goianiense, toda vez que está jogando contra o Flamengo, está conseguindo encaixar a sua maneira de jogar e dificultar o Flamengo, porque joga no contra-ataque e aproveita a lentidão do sistema defensivo do Flamengo. O Flamengo tem problemas táticos, principalmente defensivos, mas tem problema também tático ofensivo. Quando não tem Arrascaeta e Everton Ribeiro, o time tem dificuldade de criar, porque cai muito nas costas do Gerson. Então, o Flamengo está vivendo um momento ruim, um momento de transição. O Flamengo está tendo que se consertar da cagada que fez de ter contratado o Domenech. Da cagada que fez. Acho que não vai dar tempo. Acho que não vai dar tempo do Flamengo consertar para disputar o título do Campeonato Brasileiro. Não acredito no Flamengo na Copa do Brasil contra o São Paulo. O momento é muito ruim. Agora, se o Flamengo consegue se classificar na Copa do Brasil, aguenta. Porque aí o Flamengo vai voltar a disputar o Brasileiro. Porque aí vai dar uma empolgação. Mas se não se classificar, vai baixar a bola muito. Talvez seja até bom. Ah, como é que a derrota vai ser bom? A eliminação vai ser boa. Bom, o Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil ano passado, depois ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Então, de repente, em 2 campeonatos só, fica mais fácil para o Rogério Ceni consertar a cagada que a diretoria fez ao contratar o auxiliar. Então, mas eu não, sinceramente, eu não acredito. O Flamengo vive um momento muito conturbado, além de estar dando, muitas das vezes, muita falta de sorte, porque cria muito, mas perde em gols incríveis, além de falhas individuais que os jogadores estão tendo. Então, é muito difícil, tá uma situação muito complicada pro Flamengo. Curitiba 1, Bahia 2, tem o vídeo aqui no canal. O Bahia ganhou de virada, vem subindo na tabela, mais um triunfo do Bahia, tem aí o vídeo no canal. Foi um jogo bem parelho, mas a qualidade do Bahia é um pouco melhor. O Curitiba não é tão ruim assim, mas o Bahia mostrou mais qualidade, mostrou um repertório melhor. Alguns jogadores foram bem. O Elber, que é muito criticado, acabou fazendo gol. O Zeca, muito criticado também, acabou fazendo um gol, um pouco na sorte. Criticado também. Eu só achei, só vou dar um detalhe, não sei se vão ver esse vídeo, mas eu achei uma sacanagem, amigo. O que falaram no grupo do WhatsApp sobre o Zeca. Todo mundo tem o direito de não gostar de um jogador, achar ele pereba, como eu tenho. Eu acho um monte de jogador que está jogando aí em time grande horroroso, que as minhas peladas eu não chamava. Então tem todo o direito de achar o Zeca horroroso. O Zeca não é craque, o Zeca não é tudo que ele achava que era, eu concordo com isso. Agora tem que ter um pouquinho de respeito. O garoto perdeu a mãe, cara. A mãe dele não tinha 90, 100 anos não, a mãe dele tinha 44 anos. Mais nova que eu. Então, isso mexe com a cabeça do moleque. Um outro detalhe, o moleque despontou como um futuro de seleção brasileira. Foi mal gerido. Foi mal gerido. Ele se achou muito melhor do que realmente ele era. Foi disputado por diversos clubes. Fez muito doce. Houve uma má gestão do garoto, uma má gestão da cabeça do menino. Foi mal assessorado. Ainda tem um problema aí com a mãe. Você pode não gostar. Agora tem que ter um mínimo de respeito com a dor das outras pessoas. Isso é o mínimo. Quem quer respeito, se deu respeito. E o último jogo da rodada foi Botafogo 1, Bragantino 2. Tá? Bragantino 2. Eu estou falando isso do Bahia sobre o Zeca, que eu vi alguns comentários, até alguns torcedores do Bahia reclamando no WhatsApp,
E também vi em alguns canais que falam do Bahia, aí no YouTube, também falando algumas coisas sobre o Zeca. Eu sei que Igor não tá tendo compaixão com porra nenhuma, tá ficando frio, uma sociedade completamente egoísta. Mas a gente tem que falar, eu não poderia passar em branco. Tem que ter um mínimo de sensatez com a dor do outro. E terminando a rodada, Botafogo 1, Bragantino 2, Bragantino ganha, sai da zona de abaixamento. Botafogo é outro time, e esse era outro jogo, que pouco importava se ia jogar bem, se jogar mal, o que importava era os 3 pontos, quem conseguiu foi o Bragantino. O time do Bragantino é melhor do que o Botafogo, ponto. O time do Botafogo, acho que em 45 dias ou 50 dias, teve 4 mudanças de comissão técnica. Porra, não há quem resista. Quando eu falei lá no início, com meus amigos do Botafogo, meu amigo Cristiano, falei com meus amigos, eu falei, meu irmão, a diretoria do Botafogo está enganando vocês, está iludindo vocês. A torcida do Botafogo fez festa, estamos criando uma seleção, é Calu, é Honda. Eu falei, está enganando, agora é SA, vamos ganhar milhões. Eu falei, vocês estão sendo enganados e estão querendo ser enganados. Eu falei isso aqui no vídeo. A diretoria do Botafogo é amadora. A Montenegro o quê? Foi campeão quando foi presidente? Foi, ponto. Mas o que ele fala de merda é uma grandeza. O que ele fala de merda, ele mesmo já falou que o time do Botafogo era uma merda. Aí depois ele volta atrás. Ou seja, eu não acho que o time do Botafogo é uma merda. Não acho. Mas não era o que a diretoria falou. Ah, vamos brigar grande. Não tinha como. O time do Botafogo é igual o time do Vasco. É para brigar, para permanecer. Só que a situação do Botafogo ainda é pior. Que para mim o time do Botafogo ainda tem mais limitações técnicas do que a do Vasco. Tá? Estou sendo bem honesto. E a situação do Botafogo é bem complicada na tabela. Bem complicada. É o vice-lanterna do Brasileirão. Vice-lanterna do Brasileirão. O Botafogo vai ter que fazer muita força e uma campanha também de Ceará, de Fluminense, aquelas campanhas que ninguém esperava que aconteceu. Senão, o Botafogo cai para a Série B. De novo. Tá? Agora, vamos para a 22ª rodada, são 38, né? Vai ficar faltando 16. O Botafogo tem que fazer no mínimo 25 pontos. Então aí tem que ganhar 7, 8. Desses 16 jogos aí vai ter que ganhar 8. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Então a situação do Botafogo é muito complicada. E o Bragantino no início do campeonato achava que ia andar de braçada por ter dinheiro. Está vendo que a realidade aqui é completamente diferente. Então, Bragantino ganhou e somou os seus 3 pontos. Com isso, a classificação do Campeonato Brasileiro. Agora temos Atlético Mineiro, líder do campeonato, com 38 pontos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 38 pontos. Em 20 jogos, tem um jogo a menos. O Internacional, nos últimos 5 jogos, o Internacional só ganhou 1. É por isso que perdeu a liderança. Tem 36 pontos em 21 jogos. O terceiro colocado é o São Paulo, franco favorito ao título, com 36 pontos, 2 pontos atrás do líder. Só que com 18 jogos, tem 3 pontos a menos. 3 jogos a menos. Se ganhar esses 3 pontos, faz 9. Vai a 45 pontos, abre 7 pontos do Atlético Mineiro. E eu acho que isso vai acontecer. Acho que isso vai acontecer. São Paulo vai acabar sendo o time nadando de braçada. A não ser que desande as coisas. São Paulo, nos últimos 5 jogos no Campeonato Brasileiro, ganhou 4, empatou 1. Flamengo, também, uma fase muito ruim. Dos últimos 5 jogos, o Flamengo só ganhou 1, perdeu 2, empatou 2. Então, para mim, Inter e Flamengo, apesar do Inter ser o vice-líder, tá Inter, São Paulo e Flamengo, todos com 36 pontos. Para mim, vai disputar título São Paulo e Atlético Mineiro. Para mim, Inter e Flamengo tá fora. Vai ficar nisso aí. Podendo encostar, talvez, o Palmeiras, tá? Que também tá começando a crescer. E se o São Paulo der mole, pode abrir brecha para algum outro time. Mas eu acho muito difícil. Acho que o campeonato vai ficar
ali entre São Paulo e Atlético Mineiro. Para mim, eu posso quebrar a cara e voltar atrás aqui, mas para mim, nesse momento, Internacional e Flamengo, a briga é só para tentar Libertadores. Em quinto lugar, Palmeiras, com 34 pontos em 20 jogos. Se ganhar, já passa o Flamengo, já joga o Flamengo para a quinta colocação. E o Santos fechando o G6 com 34 pontos em 21 jogos. Em sétimo lugar, o Grêmio com 33 pontos, mas um jogo a menos do que o Santos. Se ganhar também passa o Santos. O Fluminense em oitavo lugar com 32 pontos com 21 jogos. O Bahia, que sobe na tabela com 28 pontos com 21 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Bahia ganhou 4 e perdeu apenas 1. Terceiro triunfo consecutivo do Bahia. E fechando a primeira página, Sport Recife, com 25 pontos em 21 jogos. Segunda página da tabela, quem abre é o Corinthians, com 25 pontos em 21 jogos. 12º lugar, o Fortaleza, que vem caindo pelas tabelas. Os últimos 4 jogos, 4 derrotas do Fortaleza. Está se aproximando perigosamente da zona do rebaixamento, Fortaleza, mas tem um jogo a menos. Mas o Fortaleza vem perigosamente chegando perto. Abre o olho, Fortaleza. Ceará também com 24 pontos em 20 jogos. 2 times do Ceará brigando para tentar permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense em 14º lugar, também com 24 pontos, mais um com os 21 jogos. O Bragantino, que sai da zona de rebaixamento, em 15º, com 23 pontos em 21 jogos. E o último time fora da zona do rebaixamento, primeiro time fora da zona do rebaixamento, é o Vasco da Gama, com 22 pontos, mas com 19 jogos. Tem 2 jogos a menos. Então, de repente, ganhando esses jogos, vai ali a 28 pontos, dá um salto muito grande na tabela e respira bastante. Mas o Vasco tem que ganhar. O Vasco, nos últimos 5 jogos, só ganhou esse, que foi o último jogo contra o Sport. Os outros todos ele tinha perdido ou empatado. E abrindo a zona do rebaixamento, o Atlético Paranaense, que vem aí de 2 vitórias no retorno, começando bem, mas não conseguiu sair da zona de rebaixamento. Tem um jogo a menos, que é o jogo contra o Atlético Mineiro, se eu não estiver enganado, que vai jogar nessa semana. Então, se o Atlético Paranaense ganhar, ele vai a 25 pontos, ele sai da zona de rebaixamento, mas tem que ganhar. Porque se não ganhar, aí, na prática, ele está enfiado na zona de rebaixamento, como já está. Em 18º lugar, outro time paranaense, o Curitiba, com 20 pontos em 21 jogos. Em 19º e vice-lanterninho, o Botafogo, com 20 pontos em 20 jogos. Tem um jogo a menos, que vai ter que colocar esse jogo em dia. Se ganhar esse jogo, vai a 23 pontos, sairia da zona do rebaixamento. Mas nos últimos 5 jogos, o Botafogo não ganhou de ninguém. E o Goiás, que é o lanterninha, e já está rebaixado, com 12 pontos em 19 jogos. Nos últimos 5 jogos também não ganhou de ninguém. Então, Botafogo e Goiás nos últimos 5 jogos não ganha de ninguém. Como até do Goianiense, também não ganhou de ninguém. Empatou e perdeu. Rapaz, esse é o Campeonato Brasileiro. Então tá aí o nosso resumo. Tendo 2 cariocas, um dentro da zona de rebaixamento e o primeiro time fora, 2 times paranaenses na zona de rebaixamento, os 2 times do Ceará muito próximo da zona do rebaixamento, o Corinthians mostrando que essa é a realidade dele, ali pelo meio da tabela, o Sport Recife, que vem oscilando demais, ainda está ali em 10º lugar. A grande ascensão é o Bahia, que já está em 9º lugar, com 28 pontos. Fluminense, que deu uma caída na tabela. O Grêmio, que também devagarzinho vem comendo pelas beiradas, não é mineiro, mas vem comendo pelas beiradas, ninguém vem falando do Grêmio. Já está em 7º colocado. E, para mim, as definições de que quem vai brigar pelo título, a não ser que eles entreguem o ouro, é Atlético Mineiro e São Paulo, que, para mim, vão brigar pelo título. Não brigam se eles entregarem a paçoca. Se não entregarem a paçoca, o título vai ficar entre Atlético Mineiro e São Paulo, que para mim, Internacional e Flamengo não tem força nesse ano e nesse momento para brigar pelo título, que o momento dos dois é muito ruim e vai abrir brecha para os adversários, que no caso é Atlético Mineiro e São Paulo.
Um grande abraço, até mais, valeu, fui!